Sejam todos bem-vindos aqui nessa aula de Química Orgânica, né, que estamos passando por esse momento aí de isolamento social, então as nossas aulas vão ter que ser à distância nesse primeiro momento. Quando ainda estávamos com a aula presencial, a gente iniciou o nosso conteúdo sobre petróleo e hidrocarbonetos, tá? E a gente começou muito superficialmente a ver essa questão do petróleo, só que nos faltou tempo, tivemos que as nossas aulas suspensas. Então vamos dar uma retomada nessa questão do petróleo, tá? Então, petróleo e hidrocarbonetos. Bom, qual é a origem do petróleo, tá? Bom, o petróleo ele foi formado formado há milhões de anos, né? Quando restos de animais e vegetais marinhos, chamados fitoplâncton e zooplâncton, foram por sedimentos por alguma ação na superfície, na crosta terrestre, ou uma atividade sísmica, ou um terremoto, né, atividade sísmica, ou uma atividade vulcânica, fez com que esses restos de animais e vegetais fossem soterrados, né, cobertos por sedimentos, e pela ação de altas temperaturas, de altas pressões e também da presença de bactérias anaeróbicas, são aquelas que trabalham sem a presença do oxigênio, transformam ao longo de milhões de anos esses restos de animais e vegetais, portanto, em petróleo, tá? Então, tivemos uma transformação química desses restos de animais e vegetais em petróleo. O petróleo, como diz o próprio nome, né? Ele é óleo de pedra, né? Ou seja, é um líquido viscoso, escuro, então da perfuração da crosta terrestre. Junto com o petróleo, geralmente vem junto, quando se perfura um poço, água salgada, que dá a entender que naquele ponto ali realmente existia um mar primitivo, tá? A composição do petróleo, basicamente, ele é de hidrocarbonetos, que são substâncias químicas compostas exclusivamente por carbono e hidrogênio, por isso o nome hidrocarboneto. A gente pode observar aqui nessa figura ao lado, tá, de uma torre aqui de extração de petróleo, que nós temos uma série de camadas, né, de solo, cascalho, rocha impermeável, até a chegada lá na jazida de petróleo. Então, esse tipo de terreno onde é encontrado o petróleo é chamado de terreno sedimentar. Então, só em terrenos, em solos com a característica sedimentar é o que o petróleo será encontrado. Aqui a gente pode observar uma imagem onde a gente ilustra ao longo do tempo, né? Esses restos de animais vegetais que ficaram no fundo dos mares, né? O fitoplâncton e o zooplâncton, são, digamos assim, a matéria-prima do petróleo. Esses foram soterrados por camadas de sedimentos, pedra, cascalho, enfim, e pela ação das bactérias anaeróbicas houve a transformação desses restos de animais de vegetais em petróleo. Aqui temos uma longa, né, aqui de mar que foi sendo soterrado até chegar nesse mar primitivo, tá? Então o petróleo, tanto o petróleo como o gás natural, foram formados aí durante ao longo de milhões de anos, tá? A gente, nos últimos anos, ouve falar muito na questão do pré-sal, né? O que vem a ser o pré-sal, tá? Como a gente acabou de ver na figura anterior, a gente tem o fundo do mar e tem ali, logo a 2.000 e 3.000 metros de profundidade, 2 a 3 quilômetros de profundidade, já se encontra o petróleo, tá? Mas esse petróleo, chamado na camada pré-sal, ele está numa camada bem abaixo da superfície, praticamente entre 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar. Pois, por que se chama então de camada pré-sal? Porque o petróleo ele vai ser encontrado numa camada que está abaixo dessa camada de sal, que também está abaixo dessa primeira parte, digamos assim, que fica o fundo do mar. Então temos o fundo do mar, chamado assoalho oceânico, tem ali uma camada de rocha, né, onde se localiza então o petróleo que é encontrado naturalmente, digamos assim, chamado sal. Essa camada de sal também seria uma camada rochosa, e lá abaixo que a gente encontraria então esse petróleo na camada pré-sal. Devido a essa profundidade muito grande aqui, de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar, é muito caro fazer essa extração. Então tem que ter um longo investimento. Aqui no Brasil, a Petrobras até vem investindo para fazer a extração desse petróleo da camada pré-sal.
e o petróleo tem a tecnologia dessa extração. E, enfim, é mais trabalhoso retirar esse petróleo porque ele exige uma perfuração bem maior, bem maior. Bom, o que fazer com esse petróleo depois de extraído, né? Esse petróleo, então, depois de extraído, ele vai ser levado até as chamadas regiões consumidoras, como por meio de oleodutos ou de superpetroleiros. São navios de grandes dimensões que conseguem carregar mais de 750 mil toneladas desse petróleo. Tá? Então, esse petróleo, se ele é extraído no continente, temos um oleoduto aqui, né, que pode carregar, levar esse óleo desde o ponto onde ele é extraído até a refinaria, onde ele vai ser fracionado, ser retiradas ou extraídas as frações do petróleo, as frações que vão interessar economicamente. Ou se é através de um navio, se esse petróleo é extraído de uma plataforma alto mar, ele então vai ser colocado num navio tanque, né, um super petroleiro, e ainda, né, no mar, evidentemente, ele vai fazer carga desse petróleo por uma tubulação que está lá em alto mar e que vai chegar até o continente para levar para uma refinaria. A gente vê uma imagem aqui, por exemplo, uma refinaria. Existem vários pontos de descarga de petróleo de alto mar. Aqui na região sul existe também vários pontos, aqui tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também no Paraná. Tá? Bom, quando esse petróleo então ele chega na refinaria, onde vai acontecer a extração das frações do petróleo, onde pode acompanhar nessa imagem aqui, chamado petróleo cru, é o que chegou, né, pelo navio, pela tubulação, ele vai passar por uns dutos, né, por uns encanamentos, e esses encanamentos eles passam por dentro de uma fornalha, ou seja, sofre um aquecimento justamente para colocar esse petróleo numa temperatura mais que através da destilação fracionada, que é um método de separação de misturas que se baseia no ponto de ebulição da mistura. Essas substâncias diferentes vão ferver, ou seja, entrar em ebulição em temperaturas diferentes. Dessa maneira, se for de um ponto de ebulição menor, ele vai ferver mais rápido e geralmente são gases, e eles vão sair na parte de cima da torre de fracionamento, que são essas torres aqui que existem nas refinarias. Então, nessa parte de cima vão sair os gases, que tem um ponto de ebulição em torno de 30 graus Celsius, que tem de 1 a 5 carbonos na sua constituição. A principal fração a principal componente dessa fração é o GLP, que é o chamado de petróleo, que é o popular gás de cozinha. À medida que vai descendo nessa torre de destilação, as substâncias vão ter pontos de ebulição maiores e vão ter número de carbonos maiores. Depois nós temos aqui a gasolina, que tem de 6 a 10 carbonos, o destilado médio, que é combustível de avião principalmente, de 12 carbonos, o óleo diesel e depois óleos leves, que são também utilizados como combustível de veículos mais pesados, como ônibus e caminhões, e depois os óleos combustíveis. O restante que não, digamos assim, não conseguiu ser separado e acabou descendo, ele é novamente bombeado, digamos assim, por uma tubulação que passa por uma segunda fornalha, tá? Para que aconteça a separação mais completa. Tem nessa segunda torre, né, agora que é uma torre de destilação a vácuo, os óleos lubrificantes leves, os óleos lubrificantes médios e os pesados. Então, o óleo lubrificante, que é usado para fazer lubrificação das engrenagens de motores e de máquinas, e o que realmente não conseguiu ser separado, que é o chamado resíduo sólido, ele é formado pelo asfalto, que a gente conhece, que é usado na pavimentação de estrada, também na impermeabilização de superfícies. Então, para fazer a separação do petróleo, a gente usa então o método da destilação fracionada. Nesse slide aqui eu coloquei um textinho, né, que explica justamente falar. Aqui, por exemplo, uma torre, né, de refino de petróleo na cidade de Paulínia, São Paulo. E aqui o que a gente consegue obter de um barril de petróleo, uma unidade de medida né, do líquido, né, do petróleo. Cada barril ele tem uma capacidade para 159 litros, né, então uma unidade de medida de volume de petróleo. E a gente consegue retirar aqui, então, as gasolinas, 21% desse valor aqui consegue ser transformado em gasolina. Depois as naftas, que é a matéria-prima
plástico e também os solventes, né? Querosene de iluminação e de aviação, óleo diesel, óleo de combustíveis e outros derivados. Então, aqui desses 59 litros, qual é a porcentagem que a gente consegue obter de cada um dos derivados do petróleo? Bom, em relação às frações do petróleo, tá? Eu fiz aqui, separei algumas frações que são as mais importantes, tá? Dentre elas, digamos assim, uma das mais populares, que a gente mais tem chamado gás liquefeito de petróleo, chamado de GLP, que é o conhecido, né, gás de cozinha. Tá? O gás de cozinha, que praticamente todo mundo tem aí nas suas cozinhas, né, ele é composto então por dois gases, que é o propano e o butano. Tá? Tanto o propano como o butano, o propano tem uma molécula com 3 carbonos e o butano uma molécula com 4 carbonos. Mas a gente vai ver como é que a gente consegue, pelo nome, identificar quantos carbonos tem na molécula. Esses dois gases são inodoros, ou seja, ele não tem odor, não tem cheiro. Tá? E qual seria o problema desses, né, de a gente ter um gás, né, de gás de cozinha, se ele não tivesse cheiro? Se ele vazasse, a gente não teria como saber que ele está vazando. Tá? Então a gente chega na cozinha com gás que tivesse vazado, o gás não tem cheiro. A pessoa lá vai riscar um palito de fósforo, mas riscar um isqueiro e pode acontecer um acidente bastante grave. Então, o que a indústria então faz para indicar esse vazamento? A gente coloca uma substância chamada de mercaptana, são substâncias derivadas de enxofre, que tem um odor muito forte, muito característico. Quando esse gás de cozinha ele vaza, ele então vaza o propano e o butano, e a mercaptana acaba saindo junto. Então a gente consegue sentir o odor do vazamento e ir lá fechar o registro, fechar o botão lá do fogão para zerar, né, o vazamento. O gás liquefeito de petróleo é utilizado principalmente no doméstico, no cozimento de alimentos. Né? Ele é mais denso que o ar. Então, quando há um vazamento de petróleo, esse propano e o butano e a mercaptana tendem a ir para a parte de baixo da área, né, onde se encontra esse gás aí de cozinha. Como o gás liquefeito de petróleo, fica a dúvida, bom, dentro do botijão ele está na forma de gás ou está na forma de líquido? Tá? Assim, nas condições ambiente, quando a gente abre o registro lá do fogão, abre, né, a válvula do fogão para ligar e aquecer alguma coisa, ali está sendo na forma de gás, está na temperatura, na pressão ambiente. Tá? Dentro do botijão ele está sob pressão. Tá? E sob pressão ele se encontra na forma líquida. Não totalmente, mas uma parte boa dele se encontra na fase líquida, devido à pressão que o gás está confinado dentro dos seus botijões de aço. Tá? À medida que a gente vai abrir lá a válvula, quando o gás ele escapa, então ele sai de uma pressão alta e fica na pressão ambiente, então ele passa para o estado líquido. Tá? Outra fração, que digamos assim, a mais importante delas é a gasolina. Tá? A gasolina, então, como uma fração do petróleo, ele é usado então como combustível de veículos leves, de motos e carros, totalmente. Tá? E é uma mistura. A gasolina não é uma substância pura. Como o petróleo não é uma substância pura, como também os derivados do petróleo não são substâncias puras. Tá? É a mistura de vários componentes. A gasolina é um deles. Ele é formado por moléculas de cadeia carbônica pequena, entre 5 a 10 átomos de carbono. Então é uma mistura. Tá? Bom, a gasolina, como é utilizada principalmente aí em automóveis e em motocicletas também, tá? A gente tem alguns tipos de gasolina que a gente vê nos postos, né? A gasolina comum, aditivada, a premium, inclusive tem valores e preços, né? Preços diferentes. Isso depende muito da questão da octanagem, o que vem a ser a tal da octanagem, né? Quando a gente tem um motor a explosão, né, que são os motores que existem dentro dos carros, né, dos caminhões, das motos, enfim, é um motor que trabalha a 4 tempos, onde ele, no primeiro momento, ele recebe a gasolina ou outro combustível, aqui no caso a gasolina e o ar, ele comprime essa mistura e depois, através da vela do motor, há uma faísca, acontece a explosão dessa mistura que joga, né, pistões para fora, e esse movimento de entrada do pistão e a saída do pistão basicamente movimenta as rodas do automóvel. Tá? Acontece que, dependendo já do uso do automóvel, o motor sido, essa vai explodir antes do momento, ela vai explodir antes que a vela dê lá a faísca de ignição. E isso faz com que o motor perca rendimento. E
quanto mais moléculas com 8 carbonos tiver a gasolina, melhor vai ser então a sua octanagem, ou seja, melhor ela não vai, ela tem uma resistência à detonação, ou seja, ela não vai detonar num momento que não seja aquele que ela esteja comprimida dentro do motor e aconteça, portanto, aí a faísca da vela e a explosão do automóvel andar. Tá? Uma outra coisa importante em relação à gasolina, a gasolina, tanto a comum como a aditivada, ela tem adição de álcool, chamado álcool etílico ou etanol. Tá? Aqui no Brasil, então, a gente tem essa característica da adição de álcool na gasolina em termos de 25%, entre 26% e 24%, podendo ter uma variação aí um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Tá? Uma outra fração também importante é o querosene, tá? Que foi, digamos assim, o primeiro derivado do petróleo que teve um valor alto. Por quê? Porque ele substituiu tanto o azeite, né, e o óleo de baleia na iluminação, tanto na iluminação de casas como na iluminação de ruas. Tá? Então é muito comum, ou era comum, né, se ter um lampião a querosene, como a gente vê aqui do ladinho. Então nesse compartimento se colocava o querosene. Aqui tinha o chamado pavio, né, que era um fiapo, né, mas uma tira de tecido que puxava esse querosene por capilaridade e esse querosene queimava aqui nessa parte de cima. Tá? De tempos em tempos tinha que ir nessa válvulazinha indo, né, girando para essa tira, que ela queimada com o tempo, evidentemente, ela possa também continuar puxando e não desgastar completamente. Tá? Os usos mais comuns do querosene, então, atualmente, é como combustível para avião. Tá? Então, os aviões, como a gente pode ver na figura aqui de baixo desse slide, ele é abastecido, os tanques de combustível ficam nas asas, nas duas asas, né? E o avião ele consome o combustível das asas ao mesmo tempo, simultaneamente, para não ter perigo de, né, gastar de um lado e não ter do outro, o avião perder o seu equilíbrio. Então, ele vai sendo consumido ao mesmo tempo dos dois lados. Ele é formado, então, por hidrocarbonetos, moléculas formadas por carbono e hidrogênio especificamente, que variam de 9 a 13 carbonos. A maioria dos hidrocarbonetos são de compostos aromáticos, ou seja, que tem o chamado anel benzênico na sua constituição. Outra fração bastante importante é o chamado óleo diesel. Tá? Ele recebeu esse nome porque o alemão chamado Rudolf Diesel inventou um motor que utilizava este óleo como combustível. Tá? O combustível, esse óleo diesel, ele tem uma queima muito lenta, tá? E essa queima lenta proporciona um maior rendimento, um maior aproveitamento da energia química armazenada, que é convertida em energia térmica, né? E também energia mecânica da explosão do motor e da movimentação das rodas. Tá? Ele é usado em veículos pesados, como furgões, ônibus, caminhões, embarcações marítimas, máquinas de grande porte, locomotiva, navios, e também para geradores elétricos, por exemplo. Tá? A diesel tem uma coloração um pouquinho mais escura que em relação a gasolina. Por sua vez, o óleo lubrificante, tal como não está dizendo, ele serve para a lubrificação das engrenagens de uma máquina, de um motor, para evitar o desgaste e aumentar, evidentemente, a vida útil desses motores. Então, o óleo lubrificante, ela tem essa assim, única aplicação. Tá? A gente pode ver aqui do ladinho uma pessoa colocando óleo lubrificante, né, dentro de um motor. Tá? E a última que eu separei aqui, os componentes são vários, a última que eu separei, então, aqui foi o asfalto, que é composto pela substância chamada de asfaltenos, de resinas e hidrocarbonetos pesados, que tem nas suas moléculas em torno de 100 átomos de carbono. Tá? A principal aplicação do asfalto como a gente já viu, na pavimentação de estradas, tá? Mas também como impermeabilizante. O que é um impermeabilizante? É uma substância que não permite que passe a umidade. Então, ele é utilizado em lajes, né, de prédios ou para impedir que a umidade atravesse, então, as paredes. Aqui a gente tem algumas frações do petróleo agora com imagem. Temos aqui a gasolina, que a gente pode ver a sua tonalidade. Ela pode variar de tonalidade dependendo de alguns corantes que podem ser adicionados a ela. A gente também tem aqui o querosene, um pouquinho mais clarinho, querosene de aviação. Tá?
que é uma fração usada como combustível de avião, o óleo diesel, o lubrificante médio, o lubrificante pesado e o asfalto. Se você consegue observar, à medida que vai, digamos assim, passando, né, os derivados, vai aumentando o número de carbonos. A gente vai lá da gasolina, que tem entre 6 a 10, o querosene, que tem de 10 a 12, o diesel lá, que tem em torno para mais de 20 carbonos, os óleos lubrificantes aumentam o número de carbono até chegar ao piche lá, o asfalto, né, o betume, o asfalto, que tem em torno de 100 carbono. Então, à medida que aumenta o número de carbono, a fração vai se tornando mais pesada, né, mais densa. E isso aumenta uma propriedade dos líquidos chamada de viscosidade. O que é a viscosidade? É a tendência do líquido de escoar, ou seja, de se espalhar, de circular por uma tubulação. Então, à medida que vai aumentando o número de carbonos, então óleo diesel, óleo lubrificante mais pesado e o asfalto. Então, à medida que aumenta o número de carbono, mais viscoso, ou seja, com maior dificuldade de escoamento. Tá? Aqui é a questão dos hidrocarbonetos, porque os hidrocarbonetos, como a gente tinha falado no começo, são compostos exclusivamente por carbono e hidrogênio. E a principal fonte de hidrocarbonetos é o petróleo. Os hidrocarbonetos a gente vai falar então na próxima aula, que pelo planejamento, né, a princípio ela deve ser uma aula ao vivo, né, que vai acontecer ao vivo. A gente vai passar instruções para vocês ao longo dessa semana, tá? Então, visto isso aqui, a gente vai dar uma passadinha para ver as perguntas que eu deixei para vocês lá no SIGA. Então, eram 6 questões que eu deixei lá para vocês responderem, tá? Então, tinha um prazo para responderem. E ficou 10 dias, de 19 até o dia 29. Ficaram lá disponíveis para vocês poderem fazer essa, né, lendo o material que tinha disponível, assistindo também os vídeos que eu deixei para vocês assistirem ali, os links do YouTube, também responderem aqui essas questões. A primeira questão, então, fala aqui em relação aos derivados do petróleo, exceto. Então, das 4 alternativas, 3 são derivados do petróleo e uma não é. E dessa alternativa lá que não é derivado do petróleo é o etanol. Tá? O etanol ele vem da cana-de-açúcar, da fermentação da cana, do caldo de cana, digamos assim. Então ele tem uma origem vegetal, digamos. Então, não é derivado, ele é um combustível, mas ele não é derivado do petróleo, como é o querosene, como é o GNP, como é a nafta. Eu trouxe aqui um esquema, né, de um processo de refinação do petróleo, tá? Que tem todos os itens, está descrito aqui com a numeração, as frações que vão saindo em cada caso, tá? O aquecido no forno até altas temperaturas, que garante a vaporização de todos os produtos a serem extraídos, tá? Aqui tem uma figura, então, que mostra esse processo. A pergunta que foi feita é a seguinte, né? O processo de fracionamento empregado no refino do petróleo cru, ocorrido nessa torre 1 aqui, né, e aqui tem as alternativas: destilação fracionada, destilação simples, decantação e filtração a vácuo. Como está marcado aqui, a resposta correta é a destilação fracionada. Qual é a diferença da destilação fracionada para a destilação simples? A destilação simples serve para fazer a separação de misturas homogêneas, líquido-líquido, que tenham aí 2, no máximo 3 componentes, tá? Então, água e álcool, água e acetona, por exemplo, são misturas homogêneas de 2 componentes, digamos, que tu consegue separar por destilação simples. Uma mistura de água e acetona ferve a 100 graus e a acetona ferve a 53 graus. Então, se eu aqueço a mistura, quando chegar a 53, vai começar a vaporizar a acetona, tá? E durante essa vaporização da acetona, a temperatura não aumenta. Só quando toda a acetona for vaporizada é que daí a temperatura volta a aumentar. No momento que está aumentando a temperatura, eu sei que toda a acetona foi vaporizada, posso interromper o aquecimento. No caso da destilação fracionada, é quando minha mistura tem... É o que acontece com o petróleo. Tem lá o gás de cozinha, tem a gasolina, tem o querosene, tem o óleo diesel, os óleos lubrificantes, até o asfalto. Está todo mundo lá dentro. Então, são muitos componentes. Então, é a chamada destilação fracionada, utilizada para separação, para obtenção das frações do petróleo. Na terceira questão, né, tinha aqui 3 itens,
aqui tem a terceira questão, mas na verdade ela estava misturada, dependendo, né, de como a questão acessava, as questões do que era 1 poderia ser a 3, era misturada. Então, nessa questão aqui sobre o petróleo, foram feitas 3 afirmações e perguntavam quais seriam as corretas. Na afirmação 1, sobre o petróleo, diz que ele se encontra distribuído no planeta de modo uniforme em qualidade e quantidade. Tem como constituintes principais, até teve um errinho aqui, né, os hidrocarbonetos. E na 3, praticamente não tem utilidade nos dias atuais, se não passar por um processo de destilação acionada. Então, dessas 3 afirmações, as corretas é a 1 e a 2. Realmente, o petróleo tem os seus principais constituintes, os hidrocarbonetos, que são substâncias químicas que só têm carbono e hidrogênio na sua constituição, e não tem utilidade do petróleo cru, digamos assim. Ele sozinho não tem utilidade nenhuma. Ele vai ter utilidade no momento que ele for para uma refinaria e se separem com as suas frações. Com relação à questão, a afirmação 1, né, encontra-se distribuído no planeta de modo uniforme em quantidade e qualidade. Essa é a afirmação falsa. A gente vai ver aqui uma imagem, tá, onde a gente observa aqui um mapa, né, um mapa mundi, com a distribuição do petróleo no mundo. Então a gente vê aqui que atualmente a localidade, ou o país onde mais tem é a Venezuela, tá, onde está mais escurinho aqui. Depois a gente tem a Arábia Saudita, então aqui já no continente asiático, e depois aqui a gente vê o Canadá, a gente vê o México, a gente vê a Rússia, tá? E depois, à medida que vai ficando mais clarinho, é onde tem menos petróleo. A gente tem o Brasil aqui, raso com os Estados Unidos, né? Junto com a China, tudo mais. E depois, à medida que o mapa aqui ele vai ficando mais clarinho, é que vai ficando com menos petróleo, até não ter petróleo nenhum. Tem aí o Oriente Médio, tem bastante petróleo, a Rússia, o Canadá, México e aqui principalmente a Venezuela. Então ele não está distribuído de maneira homogênea, uniforme em todo o planeta. Tem localidades que tem mais e tem menos. A questão aqui, nessa aqui, que é a 4, né, sobre a origem do petróleo, tá? Então perguntava qual era a afirmação correta. É formado para decomposição de animais e plantas terrestres. Não, aqui que tem um erro, que são animais e plantas marinhos, né? O fitoplâncton e o zooplâncton. De plantas, né, terrestres, né, origina o carvão mineral, tá? Que a gente encontra inclusive aqui na região de Criciúma. Então eles derivam da decomposição anaeróbica, né, por pressão, por temperatura, de plantas terrestres, de florestas, pântanos que foram soterrados. O petróleo vem sim da decomposição dos animais e vegetais marinhos. Tá? Teve sua formação há milhares de anos sendo encontrado em terrenos basálticos. Não, são chamados terrenos sedimentares. É formado pela decomposição de animais e vegetais marinhos sob a ação de bactérias anaeróbicas, correto. A matéria-prima da originada foi soterrada pelo deslocamento de placas tectônicas. Tá? Não, foram placas tectônicas, sim. Uma atividade, até pode ser uma atividade sísmica, mas foi pela soterra, então através de atividade vulcânica, por exemplo. Na penúltima questão, fala aqui também tem 3 afirmações, pergunta quais são as corretas. Então, o petróleo é constituído fundamentalmente por compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos, correto. Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, correto. E além de hidrocarbonetos, há no petróleo em pequenas quantidades, contendo nitrogênio, oxigênio e enxofre, também correto. Tá? O petróleo é fonte de hidrocarbonetos, mas não significa que o petróleo só tenha hidrocarbonetos. Tem compostos que também têm outros elementos, como o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre, portanto, todas são corretas. E na última aqui, traz uma questão que tem uma atualidade, né? Se a gente lembrar, no ano passado, né, a gente teve aí um vazamento de petróleo na região do Nordeste, que inclusive acabou atingindo praias do Sudeste, aqui, né, do nosso país. Mas principalmente na região Nordeste, que até hoje ainda ficou meio que, né, não se sabendo qual bem a origem desse vazamento. Né? Se levantou várias hipóteses, mas até hoje ainda não se sabe exatamente o que aconteceu ainda, né? Ou pelo menos já não se fala mais disso. Tá? Então, frequentemente, torna-se conhecimento, né, notícias sobre vazamento de petróleo, com grandes manchas negras que se formam na superfície dos oceanos.
Essas manchas ocorrem porque o petróleo é basicamente construído para mistura de, no caso, hidrocarbonetos insolúveis em água. Tá? Como eles não, o que significa insolúvel? Aquele que não se mistura com a água. E além disso, né, como ele não se mistura com a água, ele é menos denso que a água. O petróleo tem uma densidade menor do que a da água. A água tem densidade de 1 grama por ml, ou grama por centímetro cúbico. A densidade do petróleo é menor, tá? E como ele não se mistura, é menos denso, então a tendência é que ele fique na parte de cima, né? Então, por isso ele forma uma camada sobre os oceanos. Tá? Então, macromoléculas solúveis em água, não. Sais solúveis em água também não. Minerais insolúveis em água, não. Então, são hidrocarbonetos em água. Tá? Bom, então esse questionário ficou lá para vocês responderem. Ficou até o dia 29. Tá? A resposta com base no que a gente tinha lá de material e também com base nos vídeos que vocês fazerem a observação. Na semana que vem, né, nós vamos fazer um vivo no horário de aula, provavelmente em torno ali das 2 horas. As orientações eu vou passar aqui no SIGA e também vou passar para o WhatsApp para a liderança da turma. Tá? Como vocês podem fazer o acesso dessa aula que vai ser ao vivo na semana que vem. A nossa proposta era fazer no dia de hoje, mas como o conceito que a gente já tinha trabalhado já de hidrocarboneto, já tinha deixado ali esses materiais, então para ele fazer essa aula gravada. Na semana que vem, sim, nós vamos fazer uma aula ao vivo, porque é um conteúdo novo. Nós vamos trabalhar, então, a partir da semana que vem com os hidrocarbonetos, tá? Então, vou deixar umas orientações para vocês lá no SIGA, então acesse o SIGA durante a semana. E semana que vem, no horário de aula, provavelmente em torno das 2 horas, tá? A gente vai ter, então, uma aula ao vivo que provavelmente será pelo Google Meet. Tá? Então, onde vocês vão receber um link, tá? Quem vai acessar no computador, que vai abrir um navegador, né? Vocês podem acompanhar direto por ali. Quem vai acompanhar por celular, né, pelo smartphone, tem que baixar o aplicativo do Google Meet, né? Para poder receber o link. Clica no link e ele vai abrir diretamente lá o aplicativo. Vocês podem acompanhar lá também. Mas não se preocupe que durante a semana eu vou deixar ali tudo explicadinho no SIGA, então entre ali e acompanhe. Podem fazer essa atividade, então, na semana que vem. Certo? Então, qualquer dúvida, qualquer questão que tenha aqui pendente com relação ao petróleo, pode entrar em contato, tem aqui, pode encontrar posso deixar, abrir um fórum aqui, você colocar em dúvidas e tudo mais. E na semana que vem, então, a gente se encontra para fazer uma aula, então, presencial não, né? Mas, sobre, então, os hidrocarbonetos, certo? Então, acompanhe as informações aqui no SIGA e a gente se encontra, então, na semana que vem, certo? Até lá.